Hoje eu quero convidar vocês para refletirmos sobre o tema da falsidade. A falsidade, ela não combina com o ser cristão. Porém, todos nós pensamos que para viver bem em sociedade, precisamos agradar a todos. Precisamos fingir gostar, precisamos fingir querer alguma coisa, precisamos fingir estar bem e escondemos o que é real, o que é verdadeiro. Será que isso é correto para viver em sociedade? Para o ser cristão, como o cristão é chamado a viver? Como uma pessoa honesta e sincera? Ou ele pode fingir para agradar a todos? Vem comigo, vamos refletir sobre este tema hoje. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Rafael, sou formado em teologia e agradeço desde já a cada um de vocês que estão inscritos no canal. Agradeço a todos que têm visualizado o meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Se você deseja fazer algum comentário, fique à vontade. Se você deseja compartilhar o vídeo, também eu agradeço muito desde já, ok? O tema de hoje que eu quero abordar com vocês, com base na Sagrada Escritura, é o tema da falsidade. Por quê? Porque nós, infelizmente, na sociedade em que vivemos, nós somos formados por essa sociedade a viver muitas vezes fingindo. Fingindo gostar, fingindo querer, fingindo estar bem para agradar. Porque o que eu não posso é decepcionar ou desagradar. Isso é um grande mal. Isso provoca um grande mal na pessoa, porque ela deixa de ser ela mesma. Ela deixa de ser ela para agradar os outros. E no texto de hoje da Sagrada Escritura, que eu pego como base para a nossa reflexão, nós vamos ver que não é assim que tem que ser. Jesus de Nazaré nunca ensinou os seus discípulos a fingir. Ao contrário, ele sempre ensinou os seus discípulos a serem honestos e sinceros. Sim é sim, não é não. E, como eu disse no início, para refletirmos sobre este tema da falsidade, eu pego um pequeno trecho do Evangelho de João, do capítulo 1, dos versículos do 45 ao 47, onde Jesus está começando o seu contato com os primeiros discípulos. E ali tem um homem que um dos discípulos de Jesus, chamado Filipe, vai ao encontro. Esse homem chamado Natanael é o tipo da pessoa sincera. Jesus reconhece isso nele. Quando Filipe o comunica que eles encontraram aquele que Moisés disse, que as Sagradas Escrituras, que os profetas falaram, que é Jesus de Nazaré, o filho de José, Natanael simplesmente pergunta para Filipe: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Vejam que Natanael não esconde a sua opinião sobre o povo que mora em Nazaré. Ele faz esse questionamento. Ele não finge gostar. Ele é sincero. É o tipo da pessoa, o sincerão, como nós falamos. E Jesus, ele elogia essa sinceridade de Natanael.
Jesus diz assim: eis aí um israelita sem falsidade. Ele é sincero, ele fala o que pensa, ele não está preocupado em agradar, ele está preocupado em ser honesto, em ser sincero. Então, com base neste tema, nós também precisamos refletir sobre isso, principalmente quem se diz cristão. O cristão, ele não pode querer agradar a todo mundo. O cristão, ele tem que ser honesto, ele tem que ser sincero com o seu jeito de pensar, com o seu jeito de falar, com a sua postura. Ele não deve estar preocupado em agradar as pessoas, mas ele deve estar preocupado em ser autêntico. Isso dá muito mais credibilidade na pessoa do que aquela pessoa que muitas vezes vive uma falsidade. Aliás, a nossa sociedade muitas vezes nos educa desta maneira, para sermos falsos, para fingir gostar, para fingir querer, para fingir que está tudo bem, e assim nós vamos vivendo de mentiras. Isso é um grande mal e um grande erro que nós cometemos ao nos deixarmos levar por essa ideologia. O texto de hoje do Evangelho de João, e nesse tema que eu quero abordar com vocês, nos ensina isso hoje, que o cristão ele deve ser sincero, ele deve expressar o que ele pensa, ele deve falar o que ele pensa, ele deve colocar suas opiniões às claras, sem medo de magoar, sem medo de machucar, sem medo de ficar pensando no que os outros vão dizer. Isso não é viver, isso é ser escravo de um sistema. E o cristão, ele é livre. O cristão deve aprender a fazer bom uso da sua liberdade, começando da sua maneira de se expressar e de se portar na sociedade em que vive. Veja bem, Jesus de Nazaré elogia Natanael. Eis aí um israelita sem falsidade, um israelita de verdade, um israelita que fala o que pensa e não se preocupa com a opinião alheia. Assim deve ser o cristão. Nós, como membros de uma sociedade, precisamos ser sinceros e ser fiéis à nossa postura. Assim como nós precisamos respeitar aqueles que pensam diferente de nós, que têm opiniões diferentes de nós, que agem diferente de nós, que creem diferente de nós, assim também nós precisamos conquistar este respeito para nós. Quando falamos o que pensamos, quando expressamos aquilo que acreditamos, quando colocamos nossas convicções religiosas às claras para as pessoas. Assim como nós respeitamos, os outros também deverão respeitar a nossa postura. O que não podemos é ser cristão duas caras, cristãos que procuram agradar a todos. Assim nós, como cristãos, não podemos agir. Nós precisamos ser sinceros e não nos preocuparmos com o que os outros vão dizer de nós ou vão pensar porque eu me expresso assim, ou desse jeito ou daquele jeito. Pensem nisso. Falsidade não combina com o cristão. A sinceridade, sim. A autenticidade, sim. Até a próxima. Um abraço a todos.